Olá, meus amigos, eu sou o evangelista Celso Godoy. Estou passando por aqui para gravar mais uma videoaula da EBD em Casa, Escola Bíblica Dominical, Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. Louco, mas é claro, por Jesus, né? Se você ainda não é louco por Jesus, está perdendo, tá? Porque aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. E hoje nós vamos gravar mais uma videoaula da lição de número 11, tá? Que será ministrada na sua igreja no dia 16 de junho de 2024, em domingo, ok? O tema dessa lição, a realidade bíblica do inferno. Nós vamos ver aqui, irmão, muitas pessoas não gostam de falar nesse nome, mas é uma doutrina bíblica, tá? Eu vou dar até um nome nessa doutrina de satanologia, tá? Porque estuda sobre a pessoa de Satanás. Se você quer saber sobre a personalidade de Satanás, é só você estudar Ezequiel, tá? Os evangelhos, 4 evangelhos, você estudar Daniel e alguns livros mais, você vai ver que a Bíblia está recheada do estudo sobre quem é Satanás, quem foi, quem é e o que ele faz, tá? Então nós temos algumas coisas aqui para dizer sobre ele e por que foi criado o inferno. Inferno é o lugar do juiz de Deus sobre aqueles que desobedecem a sua palavra. Foi o caso de Satanás, tá? O inferno foi criado para Satanás e seus anjos. Porém, os homens que desobedecem a Deus também vão para lá, ok? E essa é a triste realidade do inferno, é o que nós vamos estudar hoje, a realidade bíblica do inferno. Então nós temos aqui, né, um estudo sobre esse personagem, né, muito terrível e cruel e que é inimigo do ser humano, ok? Da obra, né, da coroa, né, que é o homem feito por Deus, a coroa da criação que é o homem, ok? Então nós vamos estudar, trazer algum subsídio, né, nessa área e quero que vocês fiquem comigo até o final desse vídeo. Você que está assistindo pela primeira vez, por gentileza se inscreva no canal, dá o seu joinha e compartilhe os vídeos para pessoas que você conhece. Você que já é inscrito, fica conosco até o final também, dá o seu joinha e compartilhe os vídeos para que os nossos vídeos possam ser reconhecidos pela plataforma do YouTube e seja indicado para mais pessoas e o canal começa a crescer, né? Ser conhecido. Então nós temos aqui o nosso comentarista, é o pastor Osiel Gomes, um exímio comentarista, tá? E ele comenta aqui 13 lições, e nós estamos aqui já chegando nas últimas lições, na lição de número 11, depois tem a 12 e a 13, né? Então, nós temos as lições ministradas por ele, ok? E ele traz, como é de costume, 3 tópicos, né, essenciais e principais, que são, primeiro, o pensamento humano a respeito do inferno, com 3 subtópicos, é o que nós vamos discorrer, ministrar nessa aula. No segundo ponto, no segundo tópico, como a palavra inferno aparece na Bíblia, com 2 subtópicos. E também o terceiro e último tópico, a doutrina bíblica do inferno, com 3 subtópicos. Então são esses tópicos que nós vamos estudar hoje, discorrer e trazer subsídio e conhecimento a respeito do inferno e da personalidade que é Satanás, ok? O inimigo do homem, o inimigo de Deus, tá? O nosso texto áureo está em Mateus 25 e 41, tá? Que diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, tá? Então nós vemos aqui que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, porém as pessoas que se esquecem de Deus, que pecam contra Deus, também vão para lá, tá? Fica bem claro isso aí. Verdade prática: o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa jornada. Então tem aqui um alerta, e se você quer ver um alerta bem nítido sobre essa questão do inferno,
é só você ir em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, onde Jesus adverte, né? Ele nos adverte para nós entrarmos pela porta estreita e o caminho apertado. Porque aquele que entra pela porta larga e o caminho espaçoso, o fim dele é a perdição eterna. Mas quem entra pela porta estreita e o caminho apertado, o fim dele é a vida eterna, a alegria eterna com Deus nos céus, né? Caminho apertado, né? Ou porta estreita e porta larga significa, né, aqueles que andam de mão dada com o pecado, com todo o sistema mundano, né, oferecido por Satanás, ok? Controlado, dirigido por ele. Aqueles porta apertada é aqueles que entram, né, por essa porta, são aqueles que renunciam ao pecado, que não é escravo de Satanás, certo? E são esses, né, são poucos que entram por esse caminho, disse Jesus, mas pela porta larga e o caminho espaçoso são muitos que entram por ele. Então Jesus dá uma advertência, só tem duas alternativas para o homem nessa vida, né, que é a porta larga e o caminho espaçoso e a porta estreita e o caminho apertado, né? Então o ser humano tem um livre-arbítrio de escolher qual caminho ele quer andar. Se ele quer andar de mão dada com o pecado, é a porta larga, é o caminho espaçoso. Se ele quer andar, né, de mão dada com Deus, é a porta estreita e o caminho apertado, que conduz à vida eterna. Renúncia de pecado, fugir do pecado, tá? Para ter intimidade com Deus. E João diz, no capítulo 2, versículo 15, na sua primeira carta, né, universal, que nós não devemos amar o mundo, e nem no que o mundo há, porque o amor do Pai não está no mundo, tá? E tudo que há no mundo não é de Deus. Quem ama o mundo não tem o amor do Pai, tá? Está falando do mundo sistema, dirigido e controlado por Satanás, ok? Então nós vamos aqui, sem perca de tempo, para a nossa leitura bíblica em classe, que está em Mateus 25, 41 ao 46, tá? Não vamos fazer a leitura, por ser longa, e nós queremos ganhar tempo para trazer mais subsídio para vocês no conteúdo da lição, dessa matéria tão importante. Então, já adentrando a introdução da lição, o inferno é um dos assuntos principais do Novo Testamento, ok? O Senhor Jesus ensinou mais a respeito do inferno que o céu. Nas páginas dos evangelhos, ele também ensinou mais sobre o inferno do que o apóstolo Paulo. Por isso, nesta lição, estudaremos a doutrina bíblica do inferno, tá? Situaremos a resistência atual de muitos em relação a essa doutrina, e veremos as principais palavras que traduzem inferno, e mostraremos que negar essa doutrina bíblica significa negar todo o cristianismo bíblico, tá? Então ela faz parte das 10 doutrinas bíblicas, ok? Cristologia, teontologia, estudo sobre Deus, tá? Angelologia, ela está inclusa, porque se nós negarmos essa doutrina do inferno, nós negaremos o cristianismo, tá? Ela é real, é triste, mas é real, tá? O inferno é uma realidade, é um lugar do juízo de Deus para todos que pecam, que não obedecem à sua palavra. E hoje fica atento que você pode entender essa matéria e se converter e vir, né, para servir a Deus e sair deste mundo tenebroso. Então vamos aqui para o primeiro ponto, o pensamento humano a respeito do inferno, tá? Então nós vamos ver aqui o pensamento humano a respeito do inferno. Então nós temos no primeiro ponto, filósofos e teólogos, né? Estarei fazendo a leitura e depois trazendo subsídio para vocês entender melhor esse primeiro ponto. Os que vivem na incredulidade, dominado pelos poderes das trevas neste mundo, negam prontamente a realidade do inferno. Isso é uma verdade. Filósofos, humanistas, dizem que a afirmação bíblica da existência do inferno não é compatível com os valores éticos e modernos. Olha aí. Teólogos modernos e pós-modernos negam a inspiração plenária da Bíblia. Ou seja, a Bíblia
contém a palavra de Deus, não é a palavra de Deus, e ela contém erros. É isso que eles afirmam, né? Então, porque a inspiração plenária é que a Bíblia é a palavra absoluta de Deus, não contém erros, tá? É o que nós cremos. E por isso agem para enfraquecer a doutrina bíblica sobre o inferno, amenizar, certo? Deixar mais light, dizendo que se trata de um pensamento pagão que deve ser erradicado da Bíblia. Outros chegam até a admitir que certas pessoas irão para o inferno, mas por tempo provisório, porém durante esse período serão purificados e receberão uma segunda chance para entrar no céu. Aí está falando da doutrina do purgatório, né? Que é uma doutrina totalmente herética e errada, certo? Criado pelos católicos, né? Infelizmente, a doutrina é errônea, é herética, tá? Então nós vamos trazer algum subsídio aqui que nós anotamos nesse primeiro ponto, tá? Sobre o pensamento humano a respeito do inferno e ver aqui a colocação de filósofos e teólogos, certo? A respeito, né, dessa questão, tá? Então, nós temos aqui os agnósticos, vamos apresentar aqui primeiro os agnósticos que acreditam nessa seita, afirma que não é possível saber se existe o inferno ou não. Olha aí, já uma negação dessa verdade, porque a Bíblia é categórica em dizer que é o lugar do juiz de Deus. E esse nome inferno, ok? Ele é polissêmico, tá? Mas nós vamos separar, né? Tem Hades ou Hades, como queira dizer, no grego, tem o Seol ou Sheol no hebraico, tá? Tártaro no grego e Geena, tá? Esses nomes são os lugares determinados para certa categoria, né, de pessoa, de personalidade. Nós vamos ver isso aí, porém a palavra inferno é uma palavra latina, polissêmica, que ela serve, né, para falar sobre todos esses lugares, ok? Então vamos lá. Então os agnósticos afirmam que não é possível saber se existe o inferno, né? A primeira fraude aí, a primeira heresia. Bertrand Russell, tá? Acredito que seja um filósofo, chegou a dizer que os homens é apenas um aglomerado acidental de átomos, tá? Morreu, acabou. Não existe mais nada depois da morte, tá? É só matéria. Na realidade, esse filósofo, ou esse teólogo, não tem por certo o que ele é, mas é um ateu, tá? É um ateu. Porque negar a realidade da vida após a morte é negar a Bíblia, a palavra de Deus. Outros afirmam que o inferno é aqui mesmo. Ora, vejamos, se o inferno fosse aqui, a vida seria muito injusta, não é mesmo? Olha aí, porque tem pessoas que vivem a vida na bonância, como o rico, daquela história do rico e Lázaro, ok? E outras que vivem na miséria, tá? Veja bem, alguns políticos, né, vamos aqui lá para o STF afora, né? Alguns políticos de Brasília gastam 30 mil reais, tá? Numa garrafa de vinho. Olha aí, irmão. Veja bem. Já tem muitas pessoas que nunca viu um montante desse valor de 30 mil reais na sua vida, durante toda a sua vida, ok? Nunca viu um montante desse, certo? Na sua frente. Há pessoas que, né, os políticos dão 30 mil reais em uma garrafa de vinho. Certamente eles devem beber esse vinho gotinha por gotinha, né? Porque caro desse jeito, meu filho, investir tanto numa garrafa de vinho, 30 mil reais, tem que tomar isso aí, né? Pingo a pingo, ok? Agora vejamos, o coitado do trabalhador, né? Que levanta às 4 horas da manhã, pega o metrô, pega o trem nessas grandes cidades, né? Ainda não temos metrô aqui em Cuiabá, e nem trem, mas tem o buzu, que é lotado, certo? Apertadinho, tá? Rala, né? O dia todo no seu serviço, leva 4 horas para chegar no seu serviço, nessas grandes metrópoles, ok? Rala o dia todo e volta e chega às 8 horas da noite em casa para levantar 5 horas no outro dia, tornar a mesma rotina. Ora, se não tivesse o inferno, a vida seria muito injusta para essas pessoas, ok? Porque o inferno nivela a realidade,
nivela todas, rico, pobre, né? Bonito, feio, ele nivela diante da justiça de Deus. A morte nivela essa situação. Morreu o rico e morreu o Lázaro. Em vida, Lázaro vivia na miséria, e o rico não estava nem aí, só na bonância, só vestindo as melhores roupas, as melhores marcas, né? Fazendo festa todo dia. Mas quando morre um, morre o outro, então a morte nivela os dois, e aí o inferno, certo? É para fazer juízo a respeito daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. Porque o que o homem semear, ele também ceifará. Se você semear vento, você vai colher tempestade. Se você semear, né, coisas boas, você vai colher bonância, ok? A lei da semeadura. O inferno é uma reivindicação necessária da justiça de Deus. Então está aqui uma explicação sobre o inferno, que é merecida, que é bom para nós aprendermos sobre, porque é uma dura realidade, mas o inferno existe. É o lugar do juízo de Deus. Irmãos, Deus não criou o mal com U, tá? Quem que criou o mal com U foi Satanás, quando ele peca contra Deus e deturpa o bem, trazendo o mal, o pecado, nos céus, e é expulso, e juntamente com ele, os anjos que rebelaram contra Deus, juntamente com ele também é expulso do céu para a terra. E aí Deus, em consequência do mal criado por Satanás, que é o mal com U, ele cria um mal com L, que está em Isaías 5,45, se não estou equivocado, tá? Que é o lugar do juiz de Deus para todos que pecam contra ele. Então Deus criou um mal com L para o juiz, para Satanás e para as pessoas, para os demônios e para as pessoas que pecam contra ele, que esquecem de Deus e não querem se converter, tá? Então quem criou o mal com U foi Satanás. Deus não criou o mal, ele criou anjo de luz. Você vai em Ezequiel ver que Satanás era querubim ungido, protetor, aquele que estava ali junto com Deus, ok? No trono, tá? Era um anjo que era o rei da música celestial, porém houve iniquidade no seu coração, ele quis ser mais do que Deus, o pecado da soberba e do orgulho, e aí ele foi jogado para a terra. Houve uma grande batalha contra os anjos de Deus e os anjos de Satanás, e ele foi vencido e lançado na terra. E diz em Apocalipse, ai dos que habitam na terra. E já de cara ele encarou Adão e Eva e fizeram eles pecar. Então nós temos que estar orando sem cessar, porque o inimigo de nossa alma, ele quer nos derrotar. Mas em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Então, se não existisse um inferno, a vida seria injusta. E alguém diz que o inferno é aqui na terra. Ora, se for pensar nisso, a vida é injusta, porque quantas pessoas que vivem na bonância, né? E outros que vivem na miséria. E aí? Ah, então o inferno não é aqui na terra. Nós vamos ver aqui na lição aonde é o inferno. Temos aqui lugares provisórios, tá? Depois lugares eternos, né? Que é a segunda morte, o lago de fogo. Vamos estudar sobre isso. Fique atento e estaremos aí falando a respeito dessa questão do lugar chamado inferno, o juiz de Deus. Avançando então para o nosso segundo ponto do primeiro tópico, nós lemos o primeiro tópico e agora, e o seu primeiro ponto, e agora nós vamos estudar o segundo ponto do primeiro tópico, ok? O ensino do universalismo é outra seita negacionista, que nega a realidade, né, do inferno, ok? O ensino do universalismo. Então temos aqui subsídio, tá? Para vocês. O que é universalismo, meus queridos? Olha aqui, universalismo é a crença religiosa de que todos serão salvos, no final das contas, tá? Os universalistas acreditam que haverá, ou que houve a expiação, né, universal. Em outras palavras, eles afirmam, né, no fim das contas, a expiação de Cristo não é limitada, mas ela é ilimitada. Então, quer dizer que eles estão afirmando que um criminoso que passou a vida matando, roubando, certo? Vai ter o mesmo fim de um crente que fugiu do pecado a vida inteira, porque a salvação é para todos.
Seria Deus injusto? Um crente, uma pessoa fiel que foge do pecado, da prostituição a vida inteira, anda no caminho estreito, entra pela porta apertada, e o cara que andou de mão dada com o mundo, prostituindo, fazendo todo tipo de vício, de prática errônea, no final das contas, ele vai alcançar a salvação. Seria injusto. Então, é uma seita, tá? O universalismo é uma crença, uma religião herética, ok? Então, a realidade do inferno é que ele não só existe, mas ele é uma necessidade absoluta e moral, para pôr lei nas coisas, tá? É um freio de mão para a humanidade, ok? Embora muitos cometem delitos, crimes, transgressões, pecados, e ainda assim são dignos, né? Por heróis, por beneméritos, escapam da lei, escapam dos tribunais, mas jamais poderão escapar da justiça e do tribunal de Deus. Então nós vemos aí, em nosso próprio país, pessoas da alta, cometendo, né, infrações, rasgando a Constituinte, fazendo coisas erradas, políticos corruptos, ok? E escapa dos tribunais, né? Condenado a 400 anos, é descondenado e continua sendo o cara, tá? Mas se não tiver justiça para ele aqui, ele pode escapar dos tribunais da terra, da justiça do homem, mas da de Deus ele jamais escapará, e por isso que existe o inferno, tá? Todas essas pessoas vão ser julgadas justamente por Deus. Então aí, avançando para o nosso terceiro ponto, no nosso segundo tópico, tá? Nós temos aqui o alerta apostólico, tá? Então, nós vamos fazer a leitura primeiro aqui desse segundo ponto, do primeiro tópico, o ensino do universalismo, que não fizemos, só para vocês terem um conhecimento a mais, só falamos do subsídio, tá? Outro argumento muito frequente, atualmente, é o falso ensino de que, no final das contas, todas as pessoas irão para o céu. É o que eu já expliquei sobre o universalismo, ok? Por exemplo, não haverá diferença no destino de um assassino frio e cruel para um crente que buscou ter uma vida santa fugindo do pecado. A ideia central do universalismo é a de que todos somos filhos de Deus, e como ele é um ser de amor, não pode condenar o ser humano a uma punição eterna. Olha o erro aí. Deus é amor, mas também ele é justiça e fogo consumidor. Ele é justo. Enquanto estamos vivos, aqueles que olharem para Cristo, o seu sacrifício na cruz do Calvário, e aceitar como Salvador, será salvo. Mas quem não aceitar já está condenado. Então foi feito um sacrifício para pagar o nosso pecado a Deus. Aqueles que não aceitam Cristo, infelizmente. Então essa é uma seita herética que engoda e leva muitos para o inferno, ok? Então ficamos espertos. Terceiro ponto do primeiro tópico, o alerta apostólico. Agora vem uma advertência apostólica, né? Vimos a advertência de Cristo, agora uma advertência apostólica. Esses falsos ensinos revelam uma fraude que muitos intelectuais cristãos cometem a respeito do cristianismo bíblico. O que eles fazem é transformar a verdade de Deus em mentira, negar integralmente o ensinamento bíblico a respeito da realidade bíblica do inferno, como se encontra claramente exposto no Novo Testamento. Não por acaso o apóstolo Paulo escreveu a respeito desses falsos ensinadores. Eles teriam aparência de piedade, mas negariam a sua eficácia. Aí você pode conferir aqui em 2 Timóteo 3 e 5, não vou citar para nós ganharmos tempo, tá? E Mateus 7 e 15. Resistiram à verdade, 2 Timóteo 3 e 8. Êxodo 7 e 11. Apostatariam da fé e dariam ouvido à doutrina de demônios, tendo suas consciências cauterizadas. 1 Timóteo 4 e 1, pode conferir que está lá essa advertência. Atualmente estamos testemunhando de maneira vívida todos os alertas apostólicos quanto aos falsos ensinos e ensinadores dos últimos tempos. É o que nós estamos falando aqui. Pessoas, né, cauterizadas suas mentes, teólogos liberais, dizendo, né, que o inferno não existe, ok? Que no final das contas todo mundo vai ser salvo. Então isso é uma realidade e nós temos que estar
dentro dos ensinamentos apostólicos, para nós não cairmos nessa esparrela e perder a nossa salvação, tá? Então trazemos um subsídio aqui para esse terceiro ponto, que é interessante, ok? Alerta apostólica, advertência apostólica. A Bíblia diz que Deus é a fonte da vida, Satanás é a fonte da morte, tá? E que ter comunhão com Deus é a essência da vida, e é na presença de Deus que temos a plenitude da vida, porque Deus é vida, ou é a vida, né? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando Jesus diz, ninguém vem ao Pai, é porque ele diz que ele e o Pai, nós somos um, disse Jesus. Então quem vem a Jesus, vem ao Pai, tá? E ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus, porque ele é um com Deus, ok? O inferno é a exclusão para sempre da presença de Deus. Essa é a segunda morte. Você vai ver eternamente no inferno sem a presença de Deus. Isso é terrível, tá? Isso é a dura realidade do inferno. Banidos para sempre, a Bíblia descreve o inferno da seguinte maneira. Olha aqui os textos. Isaías, você pode conferir depois. Isaías 57 e 21, não confere agora, se você perde, né, a nossa explicação. Depois você confere, né, o vídeo vai ficar aí, você vai conferir. Isaías 57 e 21 diz assim, que não há paz para os ímpios, os que pecam contra Deus e não quer saber de Deus. Daniel 12:2 diz que serão ressuscitados ou despertados do pó da terra para a vergonha eterna e para o horror eterno todos aqueles que esquecem de Deus, que pecam contra Deus, tá? E ainda em Marcos 9:48 diz que o verme não morre e o fogo não se apaga, né, nesse lugar chamado inferno. Como eu disse para vocês, é uma palavra latina, inferno, e que ele é polissêmico, ele tem diversos, né, diversos entendimentos sobre ele, mas nós vamos ver isso depois, ok? É uma palavra polissêmica, tem diversos sentidos, ok? Mateus também 13:42 diz que haverá choro e ranger de dente. Aí a gente cai naquela brincadeira que é séria, que lá no inferno não vai ter banguela, todos terão dente, vai ter ranger de dente, ok? E Jesus falou nos evangelhos mais do inferno que do céu, dado o perigo que ele é. É uma advertência. É melhor você entrar no céu, disse Jesus nos evangelhos, que é melhor você entrar no céu, se a sua mão peca, é uma metáfora que ele faz, ok? Para ver a importância de você escapar do inferno e entrar no céu. Se a sua mão peca, corte a sua mão, porque é melhor entrar aleijado sem uma mão no céu do que ir para o inferno com as duas mãos. Se um dos seus membros peca, por exemplo, os pés, vamos dizer isso aí, seu pé anda para o pecado, é melhor você cortar ele e entrar coxo, né, de um pé ou de uma perna, entrar no céu do que ir para o inferno com as duas pernas, tá? Se o seu olho peca, é melhor você, né, furar um olho e entrar, né, aleijado de um olho no céu do que ir para o inferno com os dois olhos. Essa é uma metáfora, é lógico que ninguém vai fazer isso, mas é a urgência, né, com que Jesus fala sobre, né, escapar do inferno, confessar os nossos pecados. É lógico que ninguém vai cortar a sua mão, vai pôr a sua, mas é confessar os seus pecados, né, e tomar o arrependimento da meia volta e obedecer a Cristo, andar no caminho, renunciar ao pecado. Essa é a clareza da verdade diante dessa metáfora, ok? Então, avançando aqui já para o nosso segundo tópico da nossa lição, acredito que você está adquirindo muito subsídio, que essa é uma lição promissora, não dá para discorrer muito por causa do tempo, senão fica muito longo o vídeo e vai ficar enfático, né, enfadonho, né? E hoje as pessoas querem vídeo curto, porque senão não tem paciência, né, devido à correria do dia a dia. Então, avançando para o segundo tópico, como a palavra inferno aparece na Bíblia. Olha aí nós vamos ver, vamos distinguir, né? Porque, como eu disse, o inferno é um vocábulo polissêmico, tem diversos sentidos. Então, se dá nome inferno para todos esses lugares que nós vamos aqui falar que está na Bíblia, ok? No grego, no hebraico, tá? Está escrito. Então, nós vamos ver isso aí também. O inferno é uma palavra latina, tá? Vem do latim, ok? Então, no primeiro ponto, no Antigo Testamento, a primeira palavra a ser destacada no Antigo Testamento é Sheol,
também, né, no nome universal, chamado inferno, mas no hebraico chamado Sheol é um lugar, tá? Chamada habitação dos mortos, ok? Mundo inferior dos mortos, ok? Sepultura, inferno, cova, ela traz a ideia do Antigo Testamento para a morada dos mortos, lugar que não tem retorno. Essa palavra aparece 65 vezes no Antigo Testamento. Sepultura, lugar para onde os mortos iam. Jó 17:13, Salmo 16:10, Isaías 38:10. Os fiéis seriam resgatados desse lugar. Salmo 16:9 ao 11, 49:15. Os ímpios não seriam resgatados de lá. Jó 21:13 e Jó 24:19, Salmo 9:17 e Salmo 55:15. Você pode conferir a respeito desse assunto. No Antigo Testamento, o ensino sobre o destino das pessoas se concentrava mais para o lugar onde os corpos das pessoas iam e não para o destino da alma após a morte. Não há, portanto, um texto claro no Antigo a respeito da divisão do Sheol ou Seol entre um lugar de castigo e o outro de bênção. Assim, o Antigo Testamento aponta para o Novo, que nós vamos ver no Novo, que no grego é Hades, tá? Ou Hades, ok? Que vai nos dar uma clareza melhor. No Novo. Nesse testamento, a doutrina do destino eterno da pessoa após a morte é bem claro. Aí vai ficar claro para nós entendermos. Contudo, de modo geral, a palavra hebraica Sheol ou Seol, né, como queira, é um S, um H, um E e um O, e também escreve, né, S e 2 O e L, tá? Seol ou Sheol. Também é descrita como lugar de castigo, Jó 24:13. Então nós vamos ver aqui que Sheol é uma palavra que tem o mesmo sentido da palavra grega Hades ou Hades, tá? Lugar transitório, ou lugar que é prévio das pessoas que morrem, que vão para lá, ok? Lugar prévio. É um lugar que a pessoa vai ficar ali um determinado tempo e depois ela vai sair dali. Uns, na realidade, aqueles que estão ali no inferno, nesse lugar chamado Sheol, que é um lugar intermediário dos mortos, e quando Jesus vir na sua segunda vinda, eles vão ser ressuscitados para a segunda morte e para a vergonha eterna. Enquanto o justo, nós vamos ver aqui nesse segundo ponto, eles não vão para esse lugar, mas vão para um lugar intermediário, que é o paraíso. E depois eles vão ser ressuscitados e vai para a vida eterna, feliz com Cristo para sempre, tá? Então vamos ver essa clareza no segundo ponto. Então vamos trazer algum subsídio aqui desse primeiro ponto sobre o Antigo Testamento, ok? Tem aqui algum subsídio, né? Como a palavra inferno aparece na Bíblia, né? No Antigo Testamento especialmente, né? Então a palavra Sheol é de origem hebraica, como eu disse, tá? Seol ou Sheol significa insondável, lugar profundo, e ela corresponde à mesma palavra grega Hades, ou Hades, tá? Até porque Hades é a forma grecizada, né? Uma forma grega, certo? De Sheol, tem o mesmo sentido. Então, quando fala de Sheol e de Hades, estamos nos referindo ao mesmo local de punição, lugar de tormento, lugar provisórios, tá? Ou seja, o estado intermediário, porque não é a punição final, é o estado intermediário onde ficam os mortos que vão ser condenados eternamente, ok? Ou seja, não é a condenação final, mas a punição final que é depois do milênio. E essa punição final, essas pessoas vão sair desse lugar, vão ressuscitar, sofrer a segunda morte e vai para o lago de fogo, que é a punição final, que é o lago de fogo, tá? Que nós vamos daqui a pouco ver, que é o Geena, ou Guenas, tá? Então nós vamos estudar sobre isso aí. Então, como eu disse, inferno é uma palavra polissêmica, tem, né, vários sentidos, mas temos especificadamente os nomes, né, desses lugares, tá? Que chamam inferno,
né? Que é o caso do Sheol e Hades, ok? Então temos aí, no Novo Testamento, ele indica lugar de tormento, aqueles que estão espiritualmente mortos. É um lugar de uma punição prévia, porque nós vimos que o rico estava em tormento. Então, quando Jesus fala, né, sobre rico e Lázaro, que ele traz essa metáfora, ou pode dizer uma parábola, certo? Que é uma realidade, que o rico estava no Hades, ou no Sheol, que no hebraico é o mesmo que Hades, ou Hades, ok? Estava ali e pede para Lázaro molhar o seu dedo na água e põe sua língua. Ora, o que uma gota d'água ia refrescar é alguém que estava em chama, tá? Porém, nós vemos que o rico, que estava no inferno, né, que pôs, não porque ele era rico que ele foi para o inferno, mas que ele pôs a riqueza no lugar de Deus. Não é pecado ser rico, mas o problema que Jesus está explicando é que ele colocou a riqueza, né, como mamon, como o seu Deus, enquanto Lázaro não colocou sua pobreza, né, como uma lástima, mas ele confiava em Deus, ok? O pobre Lázaro, ele tinha Deus, né, como seu Salvador, mas o rico era o contrário, vivia regalada, vestia-se de púrpura, a melhor vestimenta de gala daquele tempo, tá? Ele vestia e não lembrava de Deus, vivia só para você, para ele mesmo, não cuidava e não lembrava que tinha uma alma e um espírito para prestar conta para Deus. Quando morre, vai para o inferno. O mais lindo cortejo que teve, cheiroso, certo? Lázaro parece que nem foi sepultado, mas foi levado pelos anjos para o céu, ok? Lázaro em vida vivia mal cheiroso, maltrapilho pela pobreza que tinha, nas portas desse rico, e o rico nem dava uma mão. Jesus disse para as nações que ele condenou: apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque eu não vos conheço, porque quando eu tive fome, vocês não me deram de comer, quando eu tive sede, vocês não me deram de beber. E eles vão perguntar: mas quando, Senhor? Quando um desses pequeninos tinha fome, vocês não deram, estava negando a mim. Quando eles estavam nus, sem vestimenta, vocês não deram, estavam negando a mim. Foi o que aconteceu com esse rico. Ele, pois, só pensava nele, não pensou no próximo, ok? E ali, agora, o arrependimento vem, mas era tarde demais. O inferno existe, e quem está ali está arrependido, tá? Ali não há ateu, até os ateus creem em Deus ali no inferno, e clama por misericórdia, mas tarde demais, e ele pediu: Senhor, ou Abraão, que aqui simboliza, significa Cristo, seio de Abraão, que era o pai da fé no Antigo Testamento, tá? Que apontava para Cristo. Ele disse: Pai Abraão, manda que algum dos mortos, né, que Lázaro ressuscite e vai lá pregar para eles, ok? Mas Abraão disse: não tem condições, porque há um abismo entre nós, não tem mudança de posição, não tem alteração de situação, não tem mais chance, não tem como ressuscitar alguém, porque se ressuscitar, vocês não ouvem Moisés, que representa a palavra hoje, e os profetas, que representam aqueles que pregam a palavra hoje, certo? Eles vão ouvir um morto que ressuscitar? Pelo contrário, não vão dar atenção. E isso é história bíblica. Quando Lázaro foi ressuscitado por Jesus, os escribas não acreditaram nele, pelo contrário, queriam matar ele, porque não deram crédito na sua palavra. Quanto mais se ressuscitasse morto ali, quando o rico requer do pai Abraão. Então ele disse: olha, se lá eles não ouvem Moisés, que representa as escrituras, e os profetas, que representam os crentes hoje, eles vão ouvir, né, alguém que ressuscitou do morto. E Jesus também estava aí descartando, desaprovando a doutrina espírita, que se conversa com mortos, os mortos vêm falar com os vivos. Isso não existe. Para alguém vem falar com o vivo, ele tem que ser ressuscitado. E se algum dos mortos está falando com a pessoa viva, isso aí não é a pessoa que morreu, não. Isso aí são demônios, tá? É espírito demônio que vem e infiltra em uma pessoa, né? Um medium que eles falam, abaixa uma pessoa e começa a falar imitando aquela pessoa. Porque para cada ser humano existe um demônio. E ele conhece a sua vida e sabe tudo de você. Então, não se engane. Não é nem um morto que vem falar contigo, é demônio. Então cai fora, tá? Porque para vir falar
com os vivos, teria que ressuscitar. Então Jesus quebra a doutrina espírita, ok? Então, terminando aqui, né, esse ponto, o segundo tópico, né? O primeiro tópico do segundo tópico, o primeiro subponto do segundo tópico, tá? Nós vamos adentrar então agora no segundo ponto do segundo tópico, o Novo Testamento. Vimos o Antigo Testamento, o Sheol, que é uma palavra hebraica, tá? Que tem o mesmo sentido de Hades, e agora no segundo, no Novo Testamento. 3 palavras gregas que aparecem no Novo Testamento foram traduzidas pela palavra inferno, que eu já disse que é uma palavra polissêmica, né? Para indicar todos esses lugares, né? Para não ter que estar, às vezes, falando Tártaro, falando Geena, falando tal, mas vamos identificar aqui na Bíblia esses vocábulos, ok? Então foram traduzidos pela palavra inferno. Hades traduz também a palavra hebraica Sheol, tá? O Hades é a mesma coisa, ou Hades. Agora vem o Tártaro e o Geena, são 2 palavras distintas também, lugares distintos, ok? Que vamos estudar agora. A palavra Hades significa lugar de castigo, como Sheol, lugar transitório, o lugar, né, que a pessoa fica ali para depois tomar o outro rumo para outros lugares piores. A palavra Hades significa lugar de castigo. Mateus 11, 23, você pode conferir, Lucas 10 e 15 e Lucas 16, 23. Também pode se referir ao estado de morte que o ser humano experimentará no fim da vida. Mateus 16, 18, Atos 2, 27 e 31 e Apocalipse 1, 18. A palavra, agora vamos, né? Já vimos Hades e Sheol, tá? Que é um lugar, né, prévio, ok? Que a pessoa depois vai ressuscitar e vai para a vergonha eterna para ser lançado no Geena, tá? Então nós vamos ver agora. A palavra Tártaro traz a ideia de um abismo mais profundo que a sepultura, habitação dos ímpios mortos, em que eles sofrem punição pelas suas obras, mas os anjos caídos estão presos neste lugar. Então essa palavra Tártaro, ela é pronunciada só uma única vez no Novo Testamento, em 2 Pedro 2 e 4. Tarto é um abismo aonde está preso os mais piores demônios, anjos que rebelaram junto com Satanás contra Deus, foram presos ali, enquanto Satanás está solto, porque esses anjos, eles eram mais terríveis que Satanás. Então, prenderam ele, né, nesse abismo chamado Tártaro, tá? Estão presos até hoje. Eles vão sair de lá para ser lançado no Geena, que é o lago de fogo, ok? Então, agora nós vamos ver, nós vimos que Tártaro é um abismo, onde está preso esses anjos ferozes, tá? E nós vamos ver aqui também, meus queridos, trazendo uma palhinha aqui, que abismo, né, diferente de Tártaro, aonde, quando Jesus teve com aquele demônio de Gadara, que ele expulsa demônios, o demônio diz para eles, não nos manda para o abismo, mas que nós sejamos encarnados ou tomamos posse daqueles porcos, e os porcos ficaram endemoniados e morreram afogados no mar, né? Você conhece a história. Então, esse abismo é onde tem demônios ali, né? Ferozes, certo? Presos ali, e aonde Satanás vai ser preso no milênio. Ele vai ficar por 1000 anos preso, e depois ele vai ser solto, batalhar contra o povo de Deus e Jesus Cristo, e depois vai ser preso por Jesus Cristo e lançado no Geena, no lago de fogo, aonde já está o falso profeta e a besta, que são os primeiros a inaugurar esse Geena. Então nós trouxemos aqui, né, acabando de ler aqui, a palavra Geena, que aparece 12 vezes no Novo Testamento, significa castigo eterno. É uma palavra que deriva do termos hebraico, atrelados ao vale de Inom, ao lado sul e leste de Jerusalém. Nesse lugar, os adoradores de Moloque sacrificavam bebês pelo fogo, segundo Reis 16 e 3 e Reis 21 e 6. Não por acaso o profeta Jeremias se referiu ao vale de Inom como de julgamentos, Jeremias 7, 32, 19 e 6,
no tempo do Novo Testamento, era um lugar em que se queimava lixo da cidade. Essa palavra recebeu todo o simbolismo de castigo eterno, fogo eterno e julgamento final. Mateus 23, 33, Mateus 25, 41, 46, que faz jus ao termo inferno, que é, né, esse termo inferno é polissêmico, que também está representando aqui Geena, tá? Então, uma palavra latina tirada da Vulgata de Jerônimo, tá? Do latim, que é um termo universal que indica todos esses, polissêmico, que indica todos esses termos aqui, Geena, Sheol, Hades, né? E Tártaro, e também abismo, né? Inferno são esse lugar que está referindo. A palavra inferno aparece na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, vamos trazer alguns subsídios sobre esse segundo ponto aqui, né? E também, já trouxemos do primeiro, vamos trazer do segundo ponto, do segundo tópico, tá ok? Então, vemos aqui, no Novo Testamento, vamos ver aqui. A palavra Hades vem do grego, que nós já vimos, significa o mundo dos mortos, nós já falamos, e agora vamos falar sobre Tártaro, tá? A palavra Tártaro, já falamos do Hades e do Sheol, vamos falar sobre a palavra Tártaro para ficar bem explicado. A palavra Tártaro é um vocábulo citado uma única vez no Novo Testamento e se encontra, como eu já disse, em 2 Pedro, capítulo 2 e verso 4. É de origem grega e é o lugar onde era aprisionado os titãs, na mitologia grega, tá? Os semideus. Então, emprestado do grego para, né, o hebraico, né? Porque o Novo Testamento foi tudo escrito no grego, mas trazendo para a realidade, tá? É ali no Tártaro, parte daqueles anjos, né? É ali no Tártaro está parte daqueles anjos caídos, que se rebelaram com o Satanás. É nesse Tártaro, que é onde pelos gregos era chamado, né, de Tártaro, que era aprisionado os titãs, na mitologia grega, os semideus. Então ali, né, trazendo, é ali, nesse Tártaro, que aqueles anjos caídos, ferozes, mais do que Satanás, que se rebelaram contra Deus, estão presos. Foram aprisionados no Tártaro, só para vocês terem uma ideia de quanto era a ferocidade dele. Quando Satanás está solto, esses anjos estão presos. Provavelmente porque eram muito mais terríveis do que Satanás. É uma conjectura que é perto da realidade. Então eles foram para o Tártaro até o dia do juízo final. 2 Pedro 2 e 4. Agora, o Geena, ou Geena, como você queira pronunciar, ok? Porque Hades, o H funciona como R. Ou você pode também ter ele neutro e falar Hades, tá? O Sheol também pode, né? O C-H-E, Sheol. Ou pode também só o C e o E, o O, Seol, né? São duas pronúncias que está correta. E agora o Geena, tá? Certo? Ou o Geena. Pode ser lido assim também. Aparece várias vezes no Novo Testamento. Em Mateus 25, 41, Marcos 9, 43 ao 48. E vai falar do lago de fogo. Então esse é o último estágio, ele ainda não foi inaugurado. Os outros infernos, que é Sheol, juntamente com Hades, que é o mesmo sentido, o mesmo lugar, já foi inaugurado, né, aos ímpios ali, esperando, né, o momento final, tá? Para ir para o Geena. Mas esse Geena ainda não foi inaugurado. Ele vai ser inaugurado, nós vamos dizer aqui, tá? Nós vamos falar, certo? Dentro desse subsídio. Então, agora o Geena aparece várias vezes no Novo Testamento, né? Já dissemos os lugares, depois você confere, Mateus 25, 41, Marcos 9, 43 ao 48, vai falar do lago de fogo, ok? Geena, ou Geena, é justamente o lago de fogo. E por quê? Né, deram esse nome ao lago de fogo de Geena ou Geena? Por quê? Na verdade, essa é uma forma grega do nome hebraico, grecizado, tá? Que também vem do Gerinon. O que é o Gerinon? Vale dos filhos de Ginon. Nesse vale eram sacrificadas crianças a uma divindade chamada Moloque. Então esse deus Moloque era feito de bronze, ele era oco,
Então o sacerdote Moloque colocava lenha durante a noite e mandava fogo, e quando ele ficava incandescente vermelho, que ele era bronze, então chamava os povos ali, o rei chamava, porque o deus Moloque estava querendo sacrifício de criança. Então eles pegavam as crianças das mães, o rei mandava, determinava, pegava do colo da mãe e punha no braço incandescente daquele deus Moloque, que era feito de bronze e oco, que ninguém via, mas estava ali com brasas acesas, e ele encandecia por causa do bronze, e colocava a criança no braço daquele deus de metal, de bronze, e a criança gritava e morria queimada. E o sacerdote Moloque batia, né, o bumbo para fazer barulho, para não escutar o grito da criança até ela morrer, dizendo que está sacrificada ao deus Moloque, né? Então aí ficou o vale de Guion, onde sacrificava as crianças a Moloque, ao deus Moloque daquela nação, o vale de Guion. Depois, né, nós vemos, se eu não estou equivocado, Ezequias, depois da reforma, né, do templo ali, ele vai e manda destruir todos esses altares, todas essas coisas que era ao deus Moloque, ele manda destruir, ok? Tá? Daí esse nome, Guinon, veio para o grego Geena. O nome desse vale, né, de fogo ali, veio para o nome Geena, que é o lago de fogo, conforme está escrito em Marcos 9,43, tá? Que lá você vai ver também inferno, mas fala, né, o lago de fogo, onde o bicho não morre e o fogo não apaga. Marcos do 9, capítulo 9, versículo 43 ao 48, e Apocalipse 20 e 10, só conferir. Esse vai passar a existir, ou ser inaugurado, tá? Após a grande tribulação, especificamente na segunda fase da vinda do Messias, de Jesus, né? Quando ele fizer juízo contra as nações, quando ele separar os bodes das ovelhas, dizer, eu não vos conheço, para os bodes que está na sua esquerda, e vai ser lançado, né, nesse Geena ou Geena, ok? Então o Geena será inaugurado. E quem vai inaugurar o Geena? Primeiramente, em primeiro lugar, é a besta e o falso profeta após a grande tribulação. É eles que vai ser lançado primeiramente, tá? E Satanás, quando chega o milênio, após a grande tribulação, chega o milênio que será reinado pela igreja, administrado pela igreja e o reino de Cristo, por 1000 anos, Satanás vai ser preso no abismo. Tá? Abismo, que é no grego, tá? Será preso no abismo, tá? Satanás será preso, ok? Então nós vemos que o primeiro que vai inaugurar o Geena, que ainda não foi inaugurado, é o falso profeta e a besta. E enquanto a besta e o falso profeta estará no Geena, Satanás estará preso no abismo, aonde aquele demônio pediu para Jesus não mandar eles, né, os demônios de Gadara, ok? Que estava ali no Gadareno. Então são dois locais diferentes. Quando se completar os mil anos, Satanás será solto, porém a besta e o falso profeta não serão soltos. Pelo menos a Bíblia não esclarece que eles serão soltos, tá? Não dá, então vamos entender que eles não serão soltos. Mas depois, né, Satanás será lançado um lago de fogo onde está a besta e o profeta. Então, em segundo lugar, vai ser Satanás. Besta e o profeta já está lá no Geena. Aí Satanás vai ser solto, lutar contra o povo de Deus no milênio, no finalzinho. Aí ele vai ser lançado no Geena, juntamente com a besta e o falso profeta. Quem será lançado no lago de fogo, no Geena? Vamos ver. Primeiro, a besta e o falso profeta. Depois, Satanás será lançado. Tá? Aí vem, em terceiro lugar, a morte e o inferno, que é dado o nome de Hades e Sheol. A morte e o inferno. Então, será lançado no Geena. O último estágio, onde o fogo não apaga, né? E o bicho não morre. Tá? Ali será chamado Lago de Fogo. E por último, todos aqueles, né, aquelas nações, aqueles povos, né, e nomes que não estiver escrito no livro da vida. Então está em Salmo 9,17.
serão lançados no inferno Satanás, seus anjos e toda gente que se esquece de Deus, ou nações que se esquecem de Deus. Então aí nós vemos, né, o primeiro, segundo, terceiro lugar. Primeiro, o falso profeta vai inaugurar, e a besta, o Geena, o lago de fogo. A separação eterna de Deus, a segunda morte. Tá? O juiz preparado para os ímpios, para Satanás, para as pessoas que esquecem de Deus. Depois, em segundo lugar, Satanás vai ser lançado lá, depois que ele sair, for solto do abismo, e tentar o povo ali no milênio, lutar contra Jesus e os povos que estão ali, ele será o segundo lançado no lago de fogo. Depois vem o Hades, ou Hades, e Sheol, ou Seol, que é a morte, o inferno, será lançado no lago de fogo. E por último, toda a gente que esquece de Deus, os ímpios, serão lançados lá. Então são essas classes de pessoas, personalidades que vão ser lançados ali. Então aqui nós agora vamos avançar para o nosso, terminando esse segundo tópico, que é o cerne da lição, muito interessante, tá? Nós vamos aqui para o terceiro e último tópico da nossa lição, com mais subsídio para você. Acredito que você tenha, né, sido esclarecido a respeito dessa questão do Seol, do Hades, do Geena e do Tártaro e do abismo, tá? E agora nós vamos para o terceiro tópico da nossa lição, que também é importantíssimo, tem bastante subsídio para você aprender. Vai ficar um pouco longo o vídeo, mas é necessário para esclarecer sobre esses termos que é, né, difícil de entendimento, mas com paciência nós vamos entender e você vai, com certeza, sair com clareza a respeito dessas questões, tá? Terceiro ponto e último tópico, né, da nossa lição. Terceiro e último tópico da nossa lição. A doutrina bíblica do inferno. Então, o inferno, né, como eu disse, a satanologia é uma doutrina bíblica, né? Sem ela não existe o cristianismo, tá? Porque ele é o inimigo. E só veio a existir aí essa questão por causa dessa rebelião de Satanás, ok? Então, primeiro ponto, o conceito bíblico do inferno, que nós vamos ter aqui. À luz de Mateus 25 e 41, o inferno é um lugar real. O Deus justo e bom jamais faria um lugar como esse para o ser humano, criado à sua imagem e semelhança. Gênesis 1 e 26. Mas sim para o diabo e seus anjos, que se rebelaram contra ele. 2 Pedro 2 e 4, Judas 12 e 6, Apocalipse 12 e 7, depois você confere, ok? Entretanto, quando o ser humano despreza Deus e sua palavra, colocando-se sob, né, debaixo o governo de Deus desse século, o diabo, colocando-se sobre, né, ou debaixo do governo do Deus desse século, que é o diabo, será também sentenciado e destinado ao mesmo lugar que Satanás e seus demônios irão, ou foram, tá? Segundo Coríntios, né? Melhor dizendo, ok? 4 e 4, tá? Então nós vemos aqui e vamos trazer um subsídio para esse primeiro ponto, terceiro tópico, muito importante, tá? O conceito bíblico de inferno. O inferno é um lugar de tormento, sem dúvida, né? Tanto na primeira e na segunda na primeira e segunda fase. Alguns teólogos liberais querem amaciar isso, né? Dar uma ideia mais light, dizendo que esse tormento é figurado. Não é bem assim, diz eles, não é literal. Os teólogos liberais amaciam essa questão e dizem que o inferno não é literal, é uma metáfora, tá? Mas é melhor não riscarmos, tá? Porque, né, é melhor não arriscar a respeito dessa questão, que Jesus está falando literalmente sobre o inferno, tá? Então é melhor não riscar, tá? Venha que Jesus está falando literalmente, né? Se Jesus quisesse que não fosse literal, ele não teria dito essa realidade. Então não caia nessa mentira dos teólogos liberais, que o inferno é uma metáfora, que Jesus estava falando, não está falando literalmente, fazendo só uma metáfora, mas Jesus está falando literalmente. Não arrisque, tá? É o que está dizendo o escritor. Não arrisque, ok? Porque isso é literal, senão Jesus não falava, tá? Então é uma heresia dos teólogos liberais. Para as pessoas continuar pecando, sabe que não existe o inferno, todos vão para o céu, continuam no pecado, né?
Coitado do crente que foge do pecado. Vai ficar, né? Então, é importante nós sabermos disso. Se ele quisesse que não fosse literal, Jesus, ele teria dito, ok? Então, o inferno é um lugar das lembranças perdidas. Lá no inferno, o rico lembrava dos seus irmãos. Então, enquanto você está em vida, você que é evangélico, passa um WhatsApp para o seu ente querido que ainda não aceitou Jesus, dá um telefonema, ok? Fala com ele antes, porque depois da morte é tarde demais. O rico queria que os irmãos dele fossem salvos, mas já era tarde demais. Então, vamos atentar para isso e ajudar os nossos parentes a aceitarem a Jesus para não esse lugar de tormento. Ali não tem ateu, ali todos creem em Deus, mas tarde demais. Ali tem arrependimento, é o lugar que tem arrependimento. O que deveria acontecer na igreja hoje e no mundo hoje era o arrependimento. É o que está acontecendo no inferno agora. Pessoas arrependidas, mas é tarde demais, não tem mais jeito. Então o dia chamado hoje, se você ouvir a voz do Espírito Santo, no dia chamado hoje, aceita Jesus para você escapar do inferno que está para baixo e ir para o céu que está para cima. Okay? Então uma advertência de Cristo para nós. Então o inferno é um lugar das lembranças perdidas. Porém, tarde demais. Tá? No inferno não tem ateu, como já dissemos. A pessoa que nunca pensou em Deus, começa a pensar quando estiver lá, mais tarde demais. Tá? Então, avançando agora para o segundo tópico, ou o segundo ponto do terceiro tópico, o que ensina a doutrina do inferno? Ok? A realidade do inferno é um ensino integralmente bíblico. Mateus 10, 28, depois você confere, Mateus 23, 33, Marcos 9, 43, Lucas 12, 5. Descrito como um lugar de tristeza, vergonha, dor e extrema agonia. Isso porque o ser humano irá para o inferno de maneira integral, corpo e alma, e assim, de acordo com o vasto ensino do Novo Testamento, toda pessoa que despreza o Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas passarão a eternidade totalmente separada de Deus, na presença do diabo e seu demônio. Mateus 5, 25 e 41. Olha aí, meus queridos. O inferno é uma realidade. E as pessoas vão passar eternamente na presença do diabo e distante, né? E não na presença de Deus. Então o inferno é real, nós temos que tomar cuidado e pegar e aceitar Cristo como Salvador para escapar do inferno, tá? Que é um lugar de tormento. Então vamos aqui para o subsídio desse segundo ponto, do terceiro tópico, tá? O que ensina a doutrina sobre o inferno, ensina que não haverá purgatório, e nem os mortos poderão sair de lá para falar como alguém aqui. Então o pai Abraão não liberou, e também não era purgatório, porque o rico não ia sair de lá para a vida eterna com Deus, mas ia sair de lá para o Geena, para a condenação eterna, porque em vida ele não aceitou a Jesus, não aceitou como Salvador, tá? Não fez aquilo em obediência a Deus. Então nós vemos aqui, agora, pense numa pessoa que não morre, tá? Ela não vai morrer mais, porque o inferno é uma triste realidade. Veja bem, irmão, na grande tribulação vai ter um período que as pessoas vão dizer, monte, venha sobre nós por causa da presença do grande Deus. Porque por 6 meses a morte vai fugir deles. Eles vão querer morrer, vão morder-se em si mesmo e não vai poder, porque a morte vai fugir. Vai ser a única vez que a morte vai fugir deles. Tá? Então no inferno, você não é um corpo que tem uma alma, você é uma alma que tem um corpo. O corpo morre, mas a alma fica viva e consciente, e você vai ter que prestar conta a Deus. Então você não é um corpo que tem uma alma, mas você é uma alma que tem um corpo. É o sopro de vida no homem, e essa alma vai ter que prestar conta após a morte. Então a morte não é o fim, a morte física, mas é o começo da eternidade. Então você vai
Se você for para o céu, você vai passar a eternidade com Deus. Se você for para o inferno, você vai passar a eternidade sem a presença de Deus, na presença de Satanás, onde haverá grito, urros, ranger de dente e sofrimento eterno. Agora vamos ver o que é uma eternidade. Às vezes nós não entendemos de eternidade, mas entendemos de tempo cronos. Se nós tirar um dia de 1000 anos, ele já não deixa mais, já não é mais 1000 anos, ok? Tirar um dia, 2 dias, já não é mais 1000 anos. Agora, se você tirar 1 bilhão de dias ou de ano da eternidade, quanto fica? Ela continua a eternidade, porque a eternidade não passa, tá? Um dia no inferno é uma eternidade. Você não vai contar no relógio, ali é uma eternidade. Então, por isso que quando Lázaro morre e vai para a glória, dentro de em pouco instante, ele esqueceu de todo o sofrimento, porque ele estava ali. Aqui ele não participava do banquete, mas lá ele estava no banquete, na mesa, junto com Abraão. Então, é questão de segundo, você não vai mais lembrar desse sofrimento aqui. Enquanto o rico estava sofrendo e pedindo para salvar os irmãos dele, porque ele vai passar eternamente fora da presença de Deus, que não há mais. Abraão estava dizendo, não, tem um abismo. Abraão está querendo dizer o quê? Que não há alteração mais de situação. Não há mais mudança, tá? De lugar. Para o inferno eternamente e para o céu eternamente. Alegria e vida eterna, plenitude de vida, de saúde, né? Plenitude de alegria no Espírito Santo eternamente com Deus. E ali no inferno, né? Eternamente sofrimento, angústia, ranger de dentes, solidão, na presença de Satanás e fora da presença de Deus. Isso que é o inferno. Então, o aconselhamento é que você escape por sua vida do inferno e aceite a Jesus como Salvador, tá? Então, vemos aqui ainda, tá? Porém, se nós fizemos essa contagem aqui, porque, meus queridos, para Deus não existe passado e nem presente, e nem futuro. Só existe presente. O que aconteceu há 2 milhões, sei lá quantos milhões de anos atrás, para Deus está presente. Tudo está nu e patente perante Deus. Ele é onisciente. Esse atributo só pertence a Ele. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. E Ele é presciente, sabe tudo e antecipadamente. Ok? Então, para Deus não existe o Cronos, Ele criou para nós. Temos hora de deitar, hora de levantar, hora de trabalhar, hora de ir para a escola, para a faculdade. Mas na eternidade, no tempo Kairos, não existe o Cronos. Lá para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E alguém disse, Jesus está tardando para voltar. Não. Deus, Ele está dando tempo, porque Ele não quer, tem muitas pessoas que precisam ser salvas, Ele não quer que as pessoas vá para o inferno. Ele está dando um tempo para você aceitar Jesus, e o tempo é hoje. Não deixe escapar essa oportunidade. Então, o Kairos é eternidade. Nunca vai ter fim. E o nosso Deus, você sempre vai aprender com Ele, porque Ele é Deus. Ele é um Deus onisciente. Sempre vai estar nos ensinando. Não é esgotável. Ele é infinito, Ele não é finito. Então vai ser alegria, e vamos aprender cada vez mais, e vamos conhecer cada vez mais de Deus, porque Ele é eterno. Então é importante nós entendermos isso. O castigo será eterno, ok? Desculpa. Vamos então para o terceiro e último ponto, o terceiro tópico. O castigo será eterno. Diversas passagens do Novo Testamento denotam a realidade do inferno como lugar de castigo, tá? Eterno. Fogo inextinguível, Mateus 3 e 2, você pode, 3 e 12, pode conferir, Marcos 9, 43 ao 48, fornalha acesa, Mateus 13, versículo 42 ao 50, trevas, Mateus 8 e 12, você pode conferir também, e Mateus 22 e 13, fogo eterno, Mateus 25, 41, confere lá, lago de fogo, Apocalipse 19 e 20, Apocalipse 20, 10, 14 e 15, então o castigo eterno se configura como uma penalidade aos que se rebelaram contra Deus e sua palavra. Por isso esse castigo tem relação
direto com o pecado. Todos os pecadores que não se arrependeram de seus pecados serão lançados no lago de fogo, o inferno, logo após o julgamento da grande trono branco. Apocalipse 20, verso 11 ao 15. Então o trono branco não é julgamento de absolvição, mas é de condenação, tá? Contudo, precisamos observar algo importante. A ida do ser humano para o inferno não é uma iniciativa primária de Deus, mas é um fruto da escolha do ser humano em viver deliberadamente em rebelião contra o Altíssimo. O ensino bíblico é claro e simples. Os que rejeitaram a Cristo receberão um castigo eterno, Mateus 25, 46. Os que escolheram a Cristo receberam a vida eterna, João 5, 26. Portanto, a escolha de ir para o céu ou para o inferno se passará a eternidade com Cristo ou sem Ele. Isso é pessoal, ok? Então vamos para o subsídio desse terceiro ponto, tá? O castigo será eterno. O inferno é um lugar onde não se pode sair, é uma prisão perpétua na eternidade, tá? Não existe primeira instância, segunda instância, terceira instância, quarta instância, não existe habeas corpus, igual aqui, tá? É uma prisão perpétua, também não existe pena de morte, mas é uma prisão perpétua no espaço sideral, tá? Na eternidade, ali não tem mais retorno, tá? No lago de fogo, no Geena, ok? No inferno é o lugar do juiz de Deus para Satanás e os seus anjos, os demônios, para a besta e o falso profeta, e para os anjos que estão no abismo, os terríveis, e para toda a gente que esquece de Deus. Foi feito o Geena, o lago de fogo, tá? No inferno não há lugar para arrependimento, embora é o lugar onde todos estão arrependidos, porém é tarde demais. Jesus falou mais do inferno no livro de Mateus do que do céu, dado o perigo que ele é. O tempo de se arrepender é hoje. No inferno será tarde demais. Então, se você ouvir a voz do Espírito, está ouvindo a voz do Espírito Santo, o dia é hoje, arrepende e aceita Jesus como Salvador. Estamos chegando ao final, vamos fazer a conclusão. Peço até desculpa, porque é necessário que seja um vídeo mais longo para explicar essa questão, porque não é simples a doutrina do inferno, tá? A satanologia, que eu por minha conta eu falo, mas é a doutrina do inferno, ok? É preciso falar com detalhes. Espero que eu fui claro e que o Espírito Santo possa esclarecer mais profundamente o seu coração. Então vamos à conclusão. À luz da Bíblia, a possibilidade de passar a eternidade num contexto de dor e sofrimento é real. Por isso, essa realidade deve valorizar. Por isso, essa realidade deve valorizar mais a tão grande salvação que Deus providenciou para as nossas vidas, e por isso devemos estar firmados em Jesus durante a nossa jornada de fé, né, aqui na terra, pois sem Cristo o ser humano passará a eternidade longe de Deus, que é a segunda morte, ok? Existem três mortes: morte física, morte espiritual e a segunda morte, que é a morte eterna, separada eternamente de Deus, ok? Não há mais espaço para nós detalhar mais, mas há muito subsídio, mas paramos por aqui para não ficar, né, o vídeo já está bastante longo, para você ter paciência de assisti-lo, né, e aceitar a Jesus como Salvador. Que Deus abençoe sua vida, a vida da sua família. Estamos orando por vocês. Quem puder, ora por nós, e nós vamos continuar nesse trabalho que eu considero abençoado, de ensinar a palavra de Deus. Deus nos deu esse dom, né, e nós estamos cumprindo com o nosso dever. Que Deus abençoe cada um de vocês. Nós fazemos isso com prazer. E até o próximo vídeo, galera. Bye, bye. Fiquem com Deus.